2 Reis 19:8 diz assim, pode acompanhar aqui na tela, aqui, amém? Mas o importante é que você acompanhe, amém? Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, que se dizia, eis, saiu para guerrear contra ti, assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, olha só a mensagem para Ezequias, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos do Éden, que estavam em Telassar? Onde irá o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Quiena e de Iva? Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Até aqui, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração agora. Que você está aqui, você vai ouvir a palavra do Senhor. Não se engane, não é aqui o pastor Gilmar que está falando, não era o pastor André, não é. O Espírito Santo, ele nos usa para falar ao seu coração hoje. Creia que Deus, ele é plenamente capaz de falar com você hoje. Em nome de Jesus, creia. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, mais uma vez pela sua presença aqui nas nossas vidas, pela sua direção. Oh Deus, eu agradeço, Senhor bendito, oh Deus, pelo seu poder aqui, Senhor, na nossa vida, Pai, pela sua presença aqui, Pai. Eu te peço agora, Senhor, fala conosco através dessa palavra, Pai, como o Senhor tem falado através dos louvores, através das ministrações. Fala agora conosco, Pai bendito, através dessa palavra, Deus. Fala a cada um aqui, Pai, presente aqui agora. Fala a cada um agora que esteja assistindo esse vídeo, Pai. Fala, Senhor, os corações, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nos dá direção, nos dá, Senhor, coragem, nos dá, Senhor bendito, oh Deus, a fé que nós precisamos ter em Ti. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Pai bendito. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai bendito, porque Tu és o nosso Deus. Aleluia. Beber uma água aqui, irmãos. Irmãos, aqui estava o rei Ezequias. E nessa época, irmãos, era um tal de um país, né? Ia lá invadir o outro, não tinha nem desculpa para isso. Simplesmente, se o rei, ele quisesse, se ele acordasse um dia e pensasse assim, eu quero dominar o mundo,
Ele pegava e montava o exército dele, e tinha uns reis muito inteligentes, que eles conseguiam ir, né? A Síria aqui nessa época, irmãos, a Síria, ela dominou grande parte ali, da onde hoje é Israel, da onde é o Irã hoje, amém? Então assim, o império da Síria, ele foi dominando algumas terras, e foi dominando vários e vários povos. Esses nomes difíceis aqui que eu li aqui, vocês viram que eu dei uma engasgada boa aqui nos nomes aqui, né? Perceberam isso aí? Né? Eita, nome difícil, né? Ó, destruíram Gozã, Arã e Rezefe e os filhos de Éden. Esse aqui ficou fácil. Aí, onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim? Olha esses nomes aí. De Rena e de Iva. Então, tudo isso que eu li, esses nomes difíceis aí, irmãos, eram reinos e cidades e povos que acreditavam em outros deuses, amém? Eles não acreditavam no Deus de Israel, eles não acreditavam no Senhor dos exércitos, no Jeová dos exércitos, não. Eles acreditavam em outros deuses, é cada deus ali que era, né? Tinha deus de tudo quanto é jeito ali, irmãos. E o império da Síria, o que aconteceu? Eles foi invadindo esses reinos, e eles passaram, por onde eles passaram, eles destruíram tudo. E esses povos, eles oravam para o seu Deus, cada um o seu Deus, só que não adiantou nada. Esses reinados, esses povos foram destruídos, as suas cidades foram destruídas, os seus muros foram derrubados. E aqui, irmãos, o rei da Síria, ele mandou uma carta para Ezequias, que era rei de Israel, amém? Ezequias era servo de Deus, irmãos. Que bom. Ezequias, além de ser servo de Deus e fazer o que era bom perante os olhos de Deus, isso é importante, amém? Não adianta ficar, sou servo de Deus e viver de qualquer forma. Não, você é servo de Deus, então procure viver conforme a palavra de Deus, ela ordena que você viva, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Você vai ver por quê. Olha só a importância. Ezequias, ele ouviu aquela mensagem, olha só a afronta aqui, irmãos. No versículo 10, falou assim, ó, assim falareis a Ezequias, o rei de Judá. Então, Ezequias é rei de Judá, não de Israel. Amém? Olha só o que o rei da Síria mandou falar para o rei Ezequias. Falou assim, ó, não te engane o teu Deus. Ele falou assim, ó, não deixe o seu Deus te enganar. Olha a afronta desse rei da Síria contra o rei de Judá. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então havia uma profecia, amém? Havia uma profecia ali que, né, tinham falado que Deus havia falado para Ezequias, olha, não se preocupe, não se preocupe porque vocês são meus, e o rei da Síria não vai dominar vocês. E aí o rei da Síria, ele falou assim, ó, não deixe o Deus de vocês te enganar não, falando que ele vai livrar vocês da minha mão. Não se preocupa não, porque não vai livrar. Então, olha só a afronta, irmãos, né? Aquela carta veio para colocar medo no coração de Ezequias. E aí no versículo 11, aqui ó, já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Então o rei da Síria falando para Ezequias assim, você viu o que eu fiz com todos esses reinos aqui? E você acha que você vai conseguir se livrar da minha mão? Essa era a afronta do inimigo contra o servo de Deus. E você vê alguma semelhança assim, talvez com a sua vida? Você consegue ver alguma semelhança aqui com a sua vida, irmãos? Sabe o que acontece, irmãos? O inimigo, tá? E o inimigo, deixa bem claro aqui, não são pessoas. Amém? Você entendeu? O inimigo da sua alma são principados, potestades, espíritos malignos que ficam agindo nas regiões celestes, irmãos, contra a sua vida e contra a sua família. Amém? Muitas vezes, você tem uma pessoa que você lida com ela como se ela fosse sua inimiga, mas ela não é sua inimiga, ela está sendo usada por Satanás. Ela está sendo usada por espíritos malignos para te afrontar.
Amém, irmãos? Sabe por que eu estou falando isso aí? Porque aí, irmãos, a gente fica brigando com as pessoas, brigando com um monte de gente. E sabe o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer igual Ezequias fez. O que o rei Ezequias fez quando ele recebeu essa carta afrontando ele e afrontando a Israel? Ezequias, ele dobrou o joelho dele, amém? E ele orou ao Senhor. Foi isso que ele fez. Ele não ficou discutindo, mandando uma carta de volta, ou qualquer coisa do tipo. Não, ele simplesmente confiou no Senhor Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Hoje o que se mais tem por aí é confusão. É ou não é? Talvez aonde você mora lá, ou perto de onde você mora, talvez hoje você brigou com alguma pessoa, não sei. Talvez essa semana você brigou com alguém. Talvez essa semana você ouviu alguém falar que fulano falou com você, ou falou que você não ia dar certo, ou falou que você não ia conseguir, ou falou que alguém da sua família não ia. Talvez você ouviu tudo isso, ou essa semana, ou esse mês, ou por esses tempos. Talvez. Talvez você mesmo, no seu coração, sabe aqueles pensamentos intrusivos? Sabe aqueles pensamentos onde a gente fica, vem um monte de pensamento onde a gente fica pensando que a gente não vai conseguir, a gente fica pensando que, olha, fulano vai fazer tal coisa, ou que não vai dar certo, ou isso, aquilo, sabe esses pensamentos aí? É ou não é? Amém? Acontece ou não acontece? Acontece. E é pouco que acontece? Não é muito. Amém? Então, nós temos vários inimigos, irmãos, invisíveis, que ficam, de certa forma, nos atacando. Amém? Fazendo igual esse rei da Síria aqui, mandando cartas para a gente, falando que a gente não vai conseguir, falando que Deus não vai nos defender, falando que Deus não vai fazer aquilo que você precisa. Sabe esse tipo de coisa? Quais são esses inimigos, irmãos? Esses inimigos são esses demônios, espíritos malignos. Amém? Mas só isso? Não. Sabe também um outro inimigo? A nossa carne. Como assim, pastor, a nossa carne? Esses pensamentos que ficam muitas vezes na nossa vida, irmãos, são pensamentos que vêm, que muitas vezes também não vêm do espiritual. Sabe esse negócio? Não é um espírito maligno muitas vezes que está falando aos seus ouvidos. Muitas vezes é a sua carne. Sabia disso? Um dos piores inimigos que nós temos somos nós mesmos. Nós ficamos pensando em coisas negativas, nós ficamos pensando em coisas que não vão dar certo, nós ficamos preocupados com coisas, e ao invés de nós renovarmos a nossa esperança no Senhor, nós ficamos o quê? Nos alimentando de falta de esperança, nos alimentando de medo, nos alimentando de ódio, nos alimentando de tudo quanto é sentimento maligno, que os espíritos malignos potencializam, sim, mas são pensamentos e atitudes que muitas vezes vêm de nós. E se você quer realmente vencer esse tipo de coisa, primeira coisa, não fica botando a culpa nos outros. Glória a Deus? Ih, glória a Deus, aí quase não saiu, misericórdia. Né? Então eu vou falar de novo. Se você quer vencer esse tipo de situação, de pensamentos, de situação na sua vida, não fique colocando a culpa nos outros. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, bonito agora, hein? Agora foi, hein? Glória a Deus mesmo. Amém, irmãos? Porque a gente faz, muitas vezes, a gente terceiriza o negócio, a gente coloca aquilo que é a nossa parte, que nós temos que fazer, nós colocamos a culpa em outras coisas, colocamos a culpa nas pessoas, colocamos a culpa nos vizinhos, colocamos a culpa nos parentes, a mulher coloca a culpa no marido, o marido coloca a culpa na esposa, o filho coloca a culpa no pai, na mãe, a mãe no filho, e fica essa bagunça, e ninguém tem culpa de nada, ninguém assume a responsabilidade de assumir a sua própria vida. Aí, irmãos, não vai dar certo. Aí, desse jeito, não tem condições. Mas o que tem condições? Fazermos como Ezequias fez. Ezequias não ficou culpando ninguém. Ele podia falar assim, aquele meu general lá, tá vendo, o cara não faz nada, o cara é covarde, o cara tem medo. Não, ele não ficou colocando a culpa nos generais dele. Ele podia falar assim, esse povo não paga imposto, a gente não tem dinheiro para comprar arma, para guerrear contra o rei da Síria. Não, ele não ficou colocando a culpa no povo. Ezequias, quando ele ouviu aquelas palavras do rei da Síria,
o Senaqueribe, quando ele viu, ele ouviu essas palavras, sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor. E não colocou a culpa em Deus não, amém? Tem gente que coloca a culpa em Deus, já viu já a pessoa colocando culpa em Deus? Já viu já? Foi Deus podia ter feito, não fez, não sei o que lá, e a pessoa fica com raiva de Deus. Irmão, você não tem juízo, você vai ficar com raiva de Deus, o único que te ama e que pode te livrar de tudo, amém? Então não fique com raiva de Deus não, irmãos, besteira isso aí. Você não sabe a besteira que você está fazendo se você fizer isso aí, ficar com raiva de Deus, não, irmãos, pelo amor de Deus, amém? E nem ficar com raiva de ninguém, irmãos. Você precisa fazer o quê? Nós precisamos orar ao Senhor. Sabe aquele versículo que fala assim, olha, lançai as vossas ansiedades no Senhor. Não é para você lançar no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu chefe, no seu... Não, lance as suas ansiedades no Senhor. E não é brigando com Deus não, irmãos. Sabe como que é? Fazendo isso que Ezequias fez. Ele orou ao Senhor. Ele expôs a situação que ele estava ao Senhor. E ele pediu para que o Senhor o livrasse, e livrasse o povo de Deus, amém, irmãos? E aí se você for ler o resto aqui, você vai ver que Deus livrou sim o povo de Israel daquela ameaça do rei da Síria, amém? Por que isso, irmãos? Porque Ezequias era servo de Deus. Só servo de Deus? Não. Ezequias, além de ser servo de Deus, além de ele crer em Deus, de crer no Senhor, Ezequias, ele fazia o que era bom perante o Senhor. Ezequias era perfeito? Não, longe de ser perfeito. Ezequias não era perfeito, irmãos. Teve algumas coisas ali que ele poderia ter feito e ele não fez. Ele acabou negligenciando algumas coisas também, mas Ezequias, ele tinha sim um coração voltado ao Senhor, irmãos. E nós precisamos de ter esse coração voltado a Deus, irmãos. Amém? Em nome de Jesus, tirar essa revolta do coração, essa revolta de que assim, as pessoas são culpadas, né? Meu pai é culpado, minha mãe é culpada, meu irmão, meu marido, minha esposa. Não, irmãos, em nome de Jesus, em vez de você ficar tentando colocar culpa em um monte de coisa, um monte de pessoas, faz o seguinte, lança as suas questões ao Senhor. Ore a Ele, peça a Ele, amém? Em nome de Jesus, e creia que Deus ele tem o melhor para fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então nós precisamos crer também, irmãos, porque Deus ele age, irmãos, em cima também, muitas vezes, da nossa fé, amém? Em nome de Jesus, e ter fé, irmãos, não é só na hora que deu certo o negócio, sabe aquele negócio assim, aí eu orei ao Senhor, e Deus me livrou, ou Deus me deu a bênção, aconteceu um negócio bom. Não, ter fé também é quando a gente ora ao Senhor, e às vezes não acontece o negócio como a gente quer, amém? Ter fé em Deus também, né, implica a gente continuar confiando em Deus, confiar amando ao Senhor, continuar em confiar em Deus, mesmo que o negócio não saiu do jeito que você queria. Glória a Deus. Porque, irmãos, quantos livramentos Deus não tem nos dado? Quantos livramentos e quantas bênçãos Deus tem proporcionado que nós não percebemos? Porque muitas vezes nós estamos olhando só para o nosso umbigo. Amém? Mas creia, em nome de Jesus, faça como o rei Ezequias. Ele foi honrado por Deus, porque ele creu. E só por isso? Não, ele confiou. E por ele ter crido e ter confiado, ele fez o quê? Ele orou ao Senhor, e o Senhor deu o livramento para a vida dele, em nome de Jesus. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Amém? Nós precisamos parar de ficar colocando a culpa em tudo. Nós precisamos parar de ficar, né, raivosos por causa das coisas que não acontecem. Amém? Em nome de Jesus, porque isso, além de fazer muito mal para o seu corpo, para a sua mente, amém? Muito mal, irmãos. Sabe aquele negócio de você ficar falando mal, ouvindo uma pessoa falar mal, ou você ficar reclamando, ou você ouvir uma pessoa ficar reclamando? Sabia que isso aí envenena o seu corpo? Sabia ou não? Amém? Irmãos, eu detesto quando vem alguém ficar reclamando. Reclamar por reclamar, sabe? Uma coisa é a pessoa veio pedir uma ajuda, veio pedir uma oração, alguma coisa assim, e ela vai falar mesmo as coisas, amém? Mas esse negócio, a pessoa ficar só reclamando, irmãos, em nome de Jesus,
tira esse veneno do seu corpo, em nome de Jesus. Amém? Então a gente tem que fazer como Ezequias fez. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar maldizendo a vida dele, a vida dos outros, ele orou ao Senhor, né? E aqui a oração dele aqui, ó. E orou no versículo 15. E orou perante o Senhor dizendo, olha só a oração de Ezequias, irmãos. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então primeiro ele declarou aqui a grandeza do Senhor. Aí no versículo 16, inclina, ó Deus, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Você viu o que Ezequias fez? Ele jogou a bronca para Deus. Porque quando Senaqueribe começou a falar assim, Ezequias, você não se engana que Deus vai te abençoar, que vai te livrar, não. Então Ezequias entendeu que a afronta aqui não era só contra a vida dele. Essa afronta do rei da Síria, Senaqueribe, era uma afronta contra Deus. E muitas vezes, quando o inimigo está afrontando a sua vida e fazendo com que você não creia que Deus vai agir, o inimigo não está afrontando você só, está afrontando quem? O Senhor. Amém, irmãos? Por isso que você não pode entrar na mesma linha do inimigo, em nome de Jesus. Se o inimigo está falando no seu ouvido que você não vai conseguir, que Deus não vai te abençoar, que Deus isso, que Deus aquilo, em nome de Jesus, repreenda. Amém, irmãos? Sabe como é que repreende em nome de Jesus? Você fala assim, te repreendo em nome de Jesus. Não precisa falar alto não, está ferindo todo mundo lá, não precisa. Amém? Você pode ir para o banheiro, você vai para algum lugar lá, e você ora assim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda voz maligna contra a minha vida, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aprendeu ou não? Repreenda em nome de Jesus. Não repreenda somente, amém? E nem em nome de Deus. Deus é um nome muito genérico. Você vai repreender em nome de Jesus. Por quê? Porque foi dada toda a glória, todo o poder ao nome de Jesus. O nome de Jesus, a palavra de Deus diz que ele está acima de todo nome. Glória a Deus. E todo é todo. Amém? E aí continuando aqui, no versículo 17, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Então, Ezequias, ele tinha consciência de que aqueles reinos foram destruídos, por quê? Porque eles buscavam deuses que não eram deuses. Eles buscavam deuses que eram feitos por mãos humanas, eram estátuas de madeira, estátua de argila, sabe esse negócio aí? Então ele sabia que aquelas nações foram destruídas porque eles não conheciam o Deus de Israel, não conheciam o Deus verdadeiro, amém? E aí no versículo 19, para fechar, ele coloca aqui, agora pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Ezequias falou o que aqui? Deus, livra-nos, Pai. Não só pelo fato de nos livrar das mãos de Senaqueribe, mas livra-nos para que todos vejam que só tu és Deus. Amém? Então Ezequias aqui, irmãos, ele mesmo diante daquela preocupação de destruição, ele tinha um desejo no coração dele. Que desejo que era? Que Deus fosse glorificado. Que as nações, elas enxergassem o Deus de Israel como Deus todo-poderoso. Amém, irmãos? Ezequias tinha esse desejo. Em nome de Jesus, que esse desejo, se não tem no seu coração, que ele possa brotar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Feche seus olhos, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus.
O pessoal do louvor pode subir aqui já. Põe a mão no seu coração, amém? Que você possa estar atento agora, com a sua atenção agora voltada ainda à palavra de Deus. Que a sua atenção ainda, ela possa continuar, permanecer, voltada à voz do Espírito Santo para a sua vida. Eu creio que muitos aqui vieram hoje com essa situação de estar desanimado, de estar com vozes no seu coração, com sentimento de derrota, com sentimento de afronta. E o Senhor, através dessa palavra, Ele te fala hoje, que se você servir a Ele, se você de fato buscar a Ele, e entender que só Ele tem palavras de vida eterna para a sua vida, o Senhor te fala hoje que Ele te dará livramento, em nome de Jesus, que Ele te dará o conforto, Ele te dará uma mente sã, uma mente saudável, não uma mente que fica só pensando em besteira, só pensando em tristeza, só pensando em desgraça, não. O Espírito Santo do Senhor, Ele vai te dar uma mente sã, uma mente que crê no Senhor. Como diz a palavra de Deus, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lá em Jeremias diz isso aí. Então, em nome de Jesus, que você possa sair daqui com essa mentalidade do Senhor da sua vida. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, que quando você começar a pensar essas coisas, irmãos, que você possa trazer a palavra de Deus que você tem ouvido para a sua mente, e você possa declarar com a sua boca, declara mesmo com a sua boca. E você vai declarar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus.